tem pessoas caídas no meio da rua. Gente, eu escutei nitidamente, é um vírus que está atacando as pessoas e as pessoas não estão resistindo. Hoje, por volta de 10 horas da manhã, eu me acordei de um sono muito profundo, aonde eu estava sonhando que eu via muita gente caída no chão. E quando eu olhava para aquelas pessoas caídas no chão, eu não tinha força de ir até elas. Mas eu escutava alguém dizer assim: estão mortos. E aí eu via alguns homens que pegavam assim com o pé e tentavam levantar a cabeça dessas pessoas com o pé. Aí eu escutava alguém dizer assim: eles estão frios já. Aí eu olhava para um lado assim e via as pessoas chegando dizendo assim: em todo canto da cidade tem pessoas caídas nas paradas de ônibus, tem pessoas caídas no meio da rua. Gente, eu escutei nitidamente, é um vírus que está atacando as pessoas e as pessoas não estão resistindo. Gente, isso aqui é muito sério. Eu me acordei como se eu tivesse assim muito tempo dormindo e estivesse anestesiada. A minha cara estava inchada. E eu falei para o meu esposo: eu quase não consigo acordar de um sonho. Ele disse: o que foi? Eu falei: eu via muita gente caída no chão. Eu via muita gente sem vida no chão. E ele disse: mas como assim? Eu disse: eu via pessoas mexendo. E eu vi outras pessoas dizendo: não é só aqui. Aonde se chega tem pessoas caídas. E isso é um vírus que está atacando as pessoas e ela já age rapidamente. Eu vou tentar falar por código aqui, que é para mim não ter minha live derrubada. E eu via muita gente, querido, muita gente caída no chão. Pessoas como se elas estivessem em pontos de ônibus, esperando um ônibus, um metrô, não sei, para ir para casa ou para o trabalho. E de repente, essas pessoas eram afetadas por algo que vinha através do ar. E essas pessoas caíam, era como se elas estivessem, como que eu posso falar para vocês, meu Deus? Infartando. Era como se as pessoas estivessem infartando e elas ali caíam. E eu via uma pessoa dizendo: é um vírus. Mas não está só aqui, está na cidade inteira. Tem muita gente caída no meio da rua. Gente, eu via muita gente caída no meio da rua. Só que daí, nesse sonho, foi muito forte. Eu via nesse sonho pessoas dizendo que queria ir para o céu. E eu não entendia porque que as pessoas choravam tanto e diziam: eu não quero morrer, eu quero ir para o céu. Queridos, nesse sonho eu tive uma interpretação que o que virá sobre a terra é a tribulação. Eu via como se fosse um arsenal de guerra no meio da rua. Como se as pessoas recebessem algo pela respiração. E essas pessoas não suportassem, elas caíam já completamente sem vida. Mas era como se fosse um arsenal de guerra, sabe? Muita gente em todos os lugares. E eu lembrava no sonho que eu dizia assim: bem que eu avisei. Eu falava para um homem que estava de pé do meu lado. Eu dizia: bem que eu avisei há muito tempo e ninguém quis ouvir. Mas Deus vai guardar aqueles que ouviu e obedeceu. E eu me acordei. Escute, a terra vai passar por uma grande tribulação. O que o Senhor tem me mostrado ultimamente é de partir o coração. Sabe por que muitos se levantam, falam o que não sabe, não conhecem a nossa intimidade? Escute, tem várias pessoas nas redes sociais que quando eu entrego uma profecia, em seguida eles estão entregando a mesma profecia que eu. Pelo amor de Deus, tenham discernimento. Quem vem falando do Espírito Santo e quem não vem.
Pessoas querendo se autopromover através de profetas de verdade na terra. Tem uma mulher aí nas redes sociais que ela copia todas as profecias que eu tenho entregado e ela ainda fica me difamando, dizendo que eu sou falsa profeta. Façam prova com Deus se o que sai da minha boca é de Deus ou se não é. Mas essas pessoas que estão brincando com Deus, copiando profeta de verdade, eles têm que pagar preço para Deus falar com eles como fala com nós. Irmãos, se preparem para a tribulação, porque não vai ser fácil o que vocês vão ver daqui para frente. Vocês vão ver pessoas passando por muita luta, muita tribulação. E eu vou dar um conselho para vocês. Já comecem a andar com máscara. Ah, pastora, mas não tem decreto. Quando o decreto for baixado, já tem partido muita gente. Usem máscaras. Se for entrar no banco, se for entrar numa escola, aonde tiver um órgão público que tem muita gente andando na rua no meio de pessoas, saia da sua casa com máscara. Higienize as suas mãos, os seus braços. Escute, vigie. Vigie. Porque o que eu vi hoje nessa madrugada, muita gente respirando algo que era como se fosse um veneno para a vida deles. Essas pessoas caíam como se estivessem infartando. Do nada. Vigie. Porque algo muito terrível vai vir sobre a terra. Ouça o que eu estou falando para vocês. Eu falo direcionada pelo Espírito Santo. Não deixe para usar as máscaras para se cuidar depois que você vê acontecer. Usem máscaras. Não coma em qualquer lugar, não beba em qualquer lugar. Cuide, vigie consigo mesmo. Cuide das suas crianças para que ninguém dê algo para elas que venha te causar dor, tristeza, sofrimento. Esses tempos eu tenho orado muito a Deus pelas nossas crianças da nação inteira. Ore você pai, ore você mãe, para que o Senhor guarde seus filhos. O que vai ter de prestação de conta naquele grande dia, com esses que têm surgido com falso profeta, dizendo que Deus falou isso e Deus não falou, e aqueles que verdadeiramente são usados por Deus, não têm credibilidade na terra. Ninguém quer pagar preço. Hoje a pessoa só quer saber de viver de mídia, mas não querem pagar preço. Eu não vivo de mídia, mas eu peço ajuda para manter as pessoas que passam fome, eu peço. Por quê? Porque nós temos esse projeto precisa de ajuda. Mas é diferente de quem usa o nome de Deus para viver se beneficiando das pessoas. Vigie. Vigie. Em nome de Jesus. Antes de eu ministrar a palavra de Deus, eu precisava passar o que eu vi em sonho hoje. Me acordei com a minha cabeça doendo demais. Pessoas caídas no chão, sem vida, geladas. Pessoas no chão, de ponto de ônibus, pessoas no chão, no meio da rua. Gente, isso é muito forte. Guardem alimentos. Porque esses meses, até o final do ano, nós vamos passar por uma tribulação na terra. De muita escassez. Aonde nós vamos dizer assim, Senhor, muito obrigado por o Senhor levantar pessoas para nos avisar, nos alertar. Vocês não vão ser pegos de surpresa não, porque eu tenho avisado. Eu tenho avisado que Deus tem mandado eu falar. Aqueles que têm zombado e não têm obedecido, deixe eles na mão de Deus. Deus vai cuidar de cada um da forma que Deus sabe que eles merecem ser cuidados. Agora, aqueles que crêem no que Deus está falando, vigie. Vamos para a palavra de Deus?
Livro do profeta Samuel, capítulo 16. Primeira Samuel, capítulo 16. Pai, nessa tarde, Senhor, eu te glorifico, eu te peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Mas eu quero diante da tua igreja, Senhor, que nós somos a igreja do Senhor, te convidar para ser o nosso convidado de honra nessa tarde. Te convidar, meu Senhor, para estar conosco, fazendo o teu ID, alertando o teu povo, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos avisa antes de acontecer. Que Deus abençoe cada um. Você é a igreja do Senhor. Você é imagem e semelhança de Cristo. Nós somos espelhos de Jesus. Aqueles que se espelham em Cristo, Ele faz as coisas que Ele fazia quando Ele veio à terra. Ame como Jesus amou. Ensine o caminho certo como Jesus ensinava. Ore mais. Ensine seus filhos a orar. Ensine eles a agradecer pelo pão que está na mesa. Ensine eles a agradecer por você estar vivo. Obrigado, Senhor, pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha casa, pelo nosso pão. Ensine assim para o seu filho. Deus se agrada. Vamos ver a palavra revelada de hoje. Porque cada dia que eu prego aqui, Deus me dá a palavra revelada. Quero convidar vocês para fazer parte do nosso grupo, os grupos do Telegram, o grupo do WhatsApp, aonde vocês vão ficar por dentro das profecias, das orações, né? Hoje eu acordei muito cansada desse sonho, de ver o desespero das pessoas no chão, caída. E nós sabemos que temos que nos preparar porque há de vir. Eu não vou dizer para vocês que eu tenho pena das pessoas que se levantam contra a minha vida, porque tem pessoas que não são dignas de pena. Tem pessoas que não é digno de você ter piedade delas. Entregue somente na mão de Deus. Davi é ungido a rei. Por que que quando eu entrei na live, eu falei com você? Talvez você se sinta rejeitado. Talvez você se sinta desprezado por conta desta palavra. Na minha rede vizinha, tem um link na bio, no meu Instagram. Você vai clicar no link e vai entrar no grupo de WhatsApp, bem? E você quiser contribuir para o projeto Amor Missionário, já o café da manhã de domingo, deixa a sua sementinha aqui, que nós estamos aí, né, fazendo uma grande missão na terra, que é alimentar os necessitados, desprezados, ajudar os órfãos e as viúvas até a vinda de Jesus. Pode falar o que quiser, pode falar que eu sou isso, que eu sou aquilo outro, não me importa. Ninguém vai me diminuir e nem tirar o meu chamado de mim, se levantando contra a minha vida. Mas vão fazer com que eu tenha mais força e persevere mais na presença de Deus. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? O Senhor chegou até o profeta Samuel e fez esta pergunta para o profeta, porque ele via
que Saul não estava mais na posição de servo. Mas mesmo assim, ele se acovardava a chamar a atenção de Saul. E ele deixava que Saul continuasse fazendo as coisas do jeito dele. Porque Saul começou agradando a Deus, fazendo conforme o Senhor mandava. Mas a soberba cresceu, empinou o nariz. E ele não perguntava mais para o Senhor o que ele precisava fazer. É isso que acontece hoje na vida real. Eu sou profeta, Deus me levantou assim, eu vou fazer isso, fazer aquilo, não preciso perguntar para Deus o que eu tenho que fazer, não. Eu já sei que eu tenho um chamado errado. Engana-se quem pensar que pode tomar decisões antes das do Senhor. Aí o Senhor diz para Samuel: enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé. Quem é Jessé? Pai de Davi, o belamita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas de tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Ele tinha que mostrar que estava fazendo algum sacrifício, para que Saul não viesse questionar onde ele iria, para que Saul, se soubesse onde ele fosse, não matasse ele. Deus sempre nos dá o escape, mas ele sempre nos diz: não tema ao homem, porque eu sou contigo. Para te levar em qualquer lugar, eu estou contigo e te livro das armadilhas deles. Deus é assim conosco. E tu, Samuel, convidarás a Jessé ao sacrifício. Eu te farei saber o que hás de fazer. Jesus fala para Samuel: ungir-me-ás a quem eu te disser. Sabe que hoje nas igrejas, muitos líderes de ministério, eles derramam óleo na cabeça de qualquer um. Eles não esperam Deus mostrar quem está preparado para ser ungido, não. Eles derramam o óleo em que ele sentir que está preparado. Pregou bonito, se vestiu bonito, tem uma palavrazinha ali com autoridade, já está preparado para ser ungido? Não. O Senhor disse para Jessé: vai, pega uma vaca das tuas e diz: vim eu sacrificar o Senhor. Aí Samuel, tu chama Jessé, o belamita, para o sacrifício. Porque quando tu fizer o sacrifício, eu te mostrarei quem tu irás ungir para mim. Muitos hoje não ouvem mais a voz de Deus. Muitos hoje não obedecem mais a voz do Senhor. Faz do jeito que quer. Quantas vezes Samuel passou a mão na cabeça de Saul, achando que Saul poderia mudar, achando que Saul poderia voltar a ser aquele Saul de antes. É assim conosco, sempre nós estamos dando oportunidade para as pessoas. Sempre nós estamos ali dando uma segunda chance. Não, ele vai mudar, ela vai mudar. E não muda. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz seja a tua vinda. Quando eles viram o profeta, eles se emocionavam.
que chegava ao ponto de se tremer, porque ele sabia que o profeta carregava a presença de Deus. Ele sabia que o profeta tinha intimidade com Deus. É muito forte essa palavra. Curta bastante essa live, compartilhe. Faça com que pessoas cheguem aqui nessa tarde para ser alimentado por essa palavra. E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. O profeta Samuel convidou todos aqueles para vir ao sacrifício com ele, para através daquele sacrifício eles fossem santificados ao Senhor. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e o convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe. Quando Samuel, o profeta, ele vê Eliabe entrando com Jessé e seus filhos, ele diz para o Senhor: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas, porém, o Senhor diz para Samuel: não atentes para a aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para onde, igreja? Para o nosso coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Sama, porém disse: tampouco este também não é escolhido do Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido nenhum destes. Gente, essa palavra é muito linda. Meu Deus. Disse mais Samuel a Jessé: já acabaram os teus filhos? Só são estes 7 que tu me apresentaste? E disse Jessé para Samuel profeta: ainda falta o menor da casa. Tem glória aí? Tem glória aí nessa tarde? Quem entendeu o mistério? Mas aonde está o menor, Jessé? Ele responde para o profeta: está a apacentar as minhas ovelhas. E disse, pois Samuel a Jessé: manda chamar. Manda chamar. Porquanto não nos assentaremos, meu Deus. Olha que Samuel fala para Jessé e os seus filhos: porém, nós não nos assentaremos enquanto ele não venha aqui. Oh, aleluia. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era um ruivo formoso, de semblante de boa presença. E disse o Senhor:
levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tocou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. É muito fácil olharem para a aparência. É muito fácil você escolher alguém porque tem porte físico, porque fala bonito, porque se apresenta bonito, porque anda bonito, porque come bonito. Tem pessoas que até o jeito de degustar um alimento, eles têm pose. A Bíblia diz que quando o Senhor envia Samuel até a casa de Jessé, ele santifica Jessé e seus 7 filhos e os convida para o sacrifício. E ele vai e fala para Jessé que um dos filhos dele foi escolhido pelo Senhor para ser ungida rei de Israel. A Bíblia está falando aqui que Jessé, ele apresenta Eliabe, um dos seus filhos mais formosos, um dos seus filhos de estatura bonita, de porte físico. É tanto que ele se impactou com a beleza da estatura de Eliabe e disse: certamente que está diante do Senhor o seu ungido. Mas o Senhor diz para Samuel: Samuel, Samuel, não te atentes para a aparência, porque o homem, ele olha o exterior, mas eu, Senhor, vejo o que tem no coração. Jessé apresenta mais um filho, Elienadab. E quando ele apresenta este outro filho, Ebinadab, Samuel disse: não é este ainda. Jessé vem e faz passar o Sama diante dos olhos do profeta. Ele disse: ainda não é este. Jessé coloca diante do profeta seus 7 filhos. E o profeta diz: só são estes os teus meninos? Ou só são estes os filhos que tu tens? Porque se o Senhor escolheu um da casa de Jessé, e nenhum daqueles 7 seria o escolhido de Deus, Samuel pergunta: só são eles? Escute, compartilha, curta. Cada um de vocês que entrar aqui, clica e deixa teu like. Deixa o teu like, sobe aí coraçãozinho, porque esta palavra é profética para a tua vida. Não deixe de entrar e deixar o teu like, o teu comentário. Deixa um glória a Deus bem grande aí. Jessé olha para Samuel e diz: ainda resta um. É o menor da casa, porque era o filho mais moço de Jessé, era o mais novo. Jessé diz: então manda chamar. Imagina Davi chegando, pequenininho, de estatura pequena, magrinho, cheio de sarna, ruivo, mas de uma aparência
tremenda, porque ele carregava a presença de Deus. Quando Samuel olha o tamanho da grandeza de Deus sobre a vida de Davi, imagina o que o profeta não sentiu naquela hora. Por que que Deus escolhe o menor? Porque os menores são rejeitados. Davi não tinha uma vida ativa com os irmãos, nem com o pai, nem com a mãe. Davi vivia no meio das malhadas, dos campos, apacentando o rebanho do seu pai, cuidando das ovelhas, dos animais, alimentando, levando para passear, enquanto os irmãos só queriam saber de boa vida, de farra. Mas Davi, por ser o filho da velhice de seu pai, era um filho amado pelo pai e amado pela sua mãe. Por isso que causava inveja nos seus irmãos. Quantos aqui não estão nessa tarde dizendo: Deus, essa palavra é para mim? Eu tenho sido rejeitado. Eu não entendo por que eu tenho sido rejeitada. Eu não entendo por que eu sou tão maltratada, desprezada. Está aí. Está aí a resposta para a tua pergunta de anos. Está aqui a resposta para que tu precisa. Se tu é rejeitado, tu é escolhido de Deus. Se tu é desprezado, é porque a grandeza de Deus tem incomodado muitos. Você carrega no seu semblante uma grandeza tremenda. Você carrega uma luz, a presença de Deus na sua vida. E essa presença vai incomodar pai, vai incomodar mãe, vai incomodar irmãos, vai incomodar parentela, se eles não tiverem a mesma presença que você carrega. Talvez você diz: fulano é mais amado do que eu. Fulano ganha mais presentes do que eu. Eu não entendo porque eu faço tudo certo. Eu cuido da casa, eu cuido dos irmãos, eu sustento a minha família e sempre sou rejeitado. Está aí. Ah, mas será que eu sou rejeitado só porque eu tenho estatura pequena? Porque eu não sou tão bonito como meus irmãos? Não é isso. Deus não olha para a aparência. Quem te disse que Deus vai te julgar pelo esmalte que está na tua unha? Quem te disse que Deus vai te julgar porque tu fez a raiz do teu cabelo? Quem te disse que Deus não te escolheu porque você não consegue usar uma saia e usa uma calça? Escute, Deus não olha para a tua aparência. Ele rejeitou, a tua aparência ele rejeitou, porque ele sabe o que tu carrega no teu coração. Ele sabe o quanto tu é fiel a ele, tu é temente a ele, tu crê nele, tu acredita e tu confia nele. Seja temente ao Senhor e o resto ele faz. Pare de agir como os homens querem que você haja. Estão te apontando o dedo, diga assim: eu sei, Senhor, que se estou sendo apontado é porque eu tenho a tua presença. Ei, por que que Samuel disse: ninguém se assente à mesa enquanto ele não chegar? Porque a honra é tua. A promessa é tua. A mesa está preparada. Mas ninguém vai sentar antes que você sentar nela. Porque o banquete está preparado para você. Mas vão ficar ao redor da tua mesa para contemplar o cuidado de Deus na tua vida. Para contemplar quão grande tem sido o amor de Deus contigo. Quando eu fui rejeitada pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos, que nenhum aparece aqui para perguntar se eu estou bem.
Eu comecei a entender quando Deus começou a usar alguém para mim, disse: tu és profeta na terra. O Senhor manda te dizer que te levantará como uma Débora. E você vai estudar a Bíblia, você vai entender que profeta é desprezado. Profeta é rejeitado até pelos de casa. Tem alguém aqui que é rejeitado? Deus está falando com você. Ninguém se assentou na mesa antes que Davi entrasse. Imagine só a cara dos irmãos de Davi quando Davi entra e eles vê que Eliabe, Elinadab, Sama não era escolhido por Deus, porque eram os 3 filhos de porte mais bonito. Eram os 3 filhos de Jessé, tinha uma aparência para ser um rei. Tem vezes que você chega na porta de uma empresa e você pede uma oportunidade para trabalhar. Tem a oportunidade para você. A vaga está aberta, mas te rejeitam por causa da sua aparência. Aí quando você vira as costas, eles fazem reuniãozinha e diz assim, ó: a vaga está aberta, o currículo dela ou dele é bom, é perfeito. Mas como nós vamos botar uma pessoa que não tem uma aparência para esse cargo?